Então a paz e o amor de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre, irmão maior, estejam conosco hoje e sempre. Então, como já foi dito pelo Tiago, vamos frisar, vamos repetir. O tema está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 37, intitulada Reparemos Nossas Mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3. E Emmanuel tece comentários a respeito desse versículo, dizendo para nós: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina e plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cercam sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo, estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e apagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, e para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem, esse bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Emmanuel. Então vejamos essas palavras de Emmanuel explicando esse versículo do Evangelho de Mateus, onde Jesus, ele permite que a cura daquele leproso, sabemos que hoje em dia a hanseníase tem aí o seu tratamento, não é mais como naquela época. Então, hoje em dia temos outras ou outros tipos de enfermidades, e dentro desse contexto da lepra, não mais a do corpo físico, porque essa tem aí os remédios, não é? Para o alívio, mas a do espírito mesmo. Esse espírito onde ainda a alma não se deu conta que estamos todos reencarnados para o crescimento. Então, junto aí dessas enfermidades, dessa lepra, que assim podemos dizer espiritual, se encontra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, preconceitos, muitos outros sentimentos e atitudes que realmente distanciam os homens, os seres, e muitas vezes deixando
dúvidas se realmente somos irmãos. Não por conta dos ensinamentos de Jesus, mas por conta das atitudes, das ações, que muitos de nós ainda insistimos em executar, em praticar, tendo ou acreditando que elas são certas. Precisamos nos lembrar que muito mais do que as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma, mesmo porque sabemos que as maiores dores são as dores da alma. As dores físicas, através da ciência avançada, encontramos remédios, encontramos o lenitivo, desde que se siga as normas, as orientações médicas. Então, para o físico, tem um alívio. Mas muitas pessoas têm o físico, se assim podemos dizer, aparentemente saudável, porém estão sofrendo, sofrem. Sofrem porque muitos buscam travar essa batalha íntima de procurar superar mazelas, dificuldades de todas as ordens. E nós precisamos entender que para que a ciência possa e continue dando o respaldo, o alívio, os remédios necessários para o corpo físico, todos os cientistas, médicos, idôneos, responsáveis, eles se dedicam ao estudo, à pesquisa, à observação. E observação de quê ou de quem? Do ser humano. Então faz uma pesquisa daqui, se faz um teste daquela, e assim vai indo, até encontrar o remédio para que haja cura ou, pelo menos, o alívio para o físico. E enquanto ser, enquanto nós, espíritos imortais em processo evolutivo, enquanto nós continuarmos dormindo na inércia, permanecermos aí alheios para as coisas espirituais, entendendo, não é? Ou melhor, buscando a compreensão de que é realmente através do estudo sério, do estudo, para podermos ir nos libertando de todo e qualquer mal que realmente nos aprisiona intimamente. Então, muitos de nós encontramos, como já falamos, pessoas fisicamente até saudáveis, mas por dentro vão morrendo por conta, considerando essa lepra, como já falamos, do egoísmo, do ódio, da raiva e de todos os outros sentimentos que não casam com as leis de amor, com os ensinamentos de Jesus. Então, assim vai minando as energias da pessoa, do ser, e desta forma também trazendo enfermidades para o corpo físico. O convite é para que realmente possamos nos lembrar que Jesus ele não passou por cima das leis de Deus quando ele curou esse homem aí envolvido pela lepra. Não passou. O que aconteceu foi que Jesus realmente, através da sua mediunidade, muito mais avançada, muito mais do que a nossa, ou de qualquer outro médium encarnado, ele conseguiu verificar, não só através daquela existência, daquele leproso, mas de outras existências, que o processo expiatório já havia cessado. Então, encontramos aí a humildade desse homem, não é? Ele se reconheceu sabendo que, embora ele tivesse fé, mas ele precisava de Jesus. E Jesus assim fez. Qual foi o questionamento do homem? Se queres, sereis curado. E Jesus diz, eu quero. E assim aconteceu. Entendendo sempre que não foi uma mágica, não é? Houve todo um processo de resgate, de regeneração, de substituição de células malsãs por células saudáveis, principalmente no campo do espírito, do perispírito também, não é? E assim foi se mudando, foi se reformando, se assim podemos dizer, essa estrutura perispiritual
E chegou no momento, chegou na condição onde Jesus realmente pôde vibrar nesse homem. O que vem a ser isso, vibrar nele? É realmente as vibrações de Jesus casando com as vibrações daquele homem, porque assim ele já estava em condições. E muitos de nós, hoje em dia, nós muitas vezes queremos Jesus em nossa vida, mas as nossas vibrações não estão de acordo com o patamar evolutivo de Jesus. A gente fala assim, mas vamos precisar de muitas e muitas reencarnações. Sim, mas nós precisamos ir fazendo por onde. Quantos de nós, através da prece, através da oração, não é? Do evangelho no lar, de palestras, de leituras, nós queremos que Jesus esteja conosco. E esse querer, ele é até salutar, porque sabemos, reconhecemos em Jesus aquele ser muito mais evoluído do que nós, esse mestre, esse modelo, esse guia, e é ele o médico das almas. É ele o nosso médico. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar abertos. Nós não podemos querer a cura, nós não podemos querer o alívio das nossas enfermidades, sendo que constantemente nós fugimos do remédio. E é praticamente o que Emmanuel tece nessa lição dele, a respeito das mãos, não é? Então, precisamos entender que todo o nosso processo, o nosso corpo físico, as nossas mãos, não pode, de forma nenhuma, estarem ociosos. Por quê? Porque nós somos constantemente instigados ao trabalho, ao crescimento. E assim, aqueles que se encontram, espiritualmente falando, de braços cruzados, esperando que Deus, que o plano espiritual maior, faça a nossa parte, ou a parte dele, desse que se encontra aí no comodismo, na preguiça, então vai ficar um bom tempo dormindo na ilusão, não é? Se iludindo, acreditando que será de fora para dentro. E acontece que é de dentro para fora. Eu busco. Esse leproso, ele buscou Jesus. Ele foi, mas ele não foi sem ter crédito. Ele já foi com crédito. E Jesus, observando isso, realmente atendeu o pedido dele. Mas, mais uma vez, lembrando, não foi processo de milagre, Jesus não passou por cima das leis de Deus, mas simplesmente observou que o processo de regeneração, de resgate, de expiação desse homem já havia passado. Então vejamos que, fascinada pela amorosa mensagem de Jesus, muita gente o seguia. Muitos Jesus curou, muitos foram aliviados. Encontramos no Novo Testamento várias curas que Jesus realizou, mas precisamos nos lembrar que todos aqueles que foram curados ou que foram aliviados, tudo dentro do processo da lei de ação e reação, tudo dentro do processo do resgate, da regeneração, que buscaram e assim fizeram. Além desses, muitos outros enfermos, muitos outros doentes haviam. Por isso que nós levamos a lepra aí nesse contexto para o lado do egoísmo, do orgulho, da vaidade, não é? Porque assim como naquela época, hoje em dia também tem muitos de nós ainda envolvidos nessa situação, que mata, vai corroendo, vai criando feridas, vai deixando marcas, vai deixando cicatrizes, e essas cicatrizes, elas precisam, quando nós a enxergarmos, não é? Nós não podemos observar, vê-las, e ficar se lamuriando. Nossa, eu passei por isso. Trazendo aí, no campo psíquico, emocional, sentimental, situações. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando vida, novamente, ao que não deve ter mais crédito. E dentro desse processo,
vamos indo, vamos caminhando e entendendo que através do preconceito, muitas vezes, nós nos afastamos dos outros, porque a lepra, naquela ocasião, a pessoa ela era afastada totalmente, não é? Das pessoas, dos outros, da convivência. Então, o que acontece? O que nos afasta hoje em dia das pessoas? Já que muitas doenças, muitas enfermidades, a ciência já apresenta, já tem aí para nós vacinas, remédios e assim por diante. O que nos afasta dos outros? Vamos frisar a lepra do preconceito, não é? A lepra de não aceitarmos o que é diferente, a lepra de nós não aceitarmos o outro como ele se apresenta. Mas quando nós falamos aceitar o outro como ele se apresenta, isso não quer dizer que nós vamos ficar ali passivos diante de determinadas pessoas e situações, onde muitas vezes somos convidados a orientar, a corrigir, e nós muitas vezes nos omitimos. Talvez por conta de uma tal amizade ou de um laço familiar, muitas vezes nós não procedemos como deveríamos e tudo permanece do mesmo jeito. A pessoa, ela vai morrendo. E não só ela. Quando ela se der conta, ela vai despertar. Mas enquanto isso não acontece, além dela ir minando as suas próprias vitalidades físicas, psíquicas e emocionais, vai envolvendo nesse padrão também vibratório, nessa teia, né? Todos aqueles que estão ao seu redor e que também se encontra nesse mesmo padrão vibratório, isto é, vibrando na mesma sintonia. E todos nós sabemos que não é nada bom, não é nada agradável estarmos em um ambiente onde só nós tentamos vibrar e fazer a coisa acontecer, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não podemos perder as esperanças, precisamos ser persistentes, manter a nossa constância, fazer o nosso evangelho, estar em prece, crescer na fé, não é? Mas nós sabemos que não é fácil. E muitas vezes encontramos essas pessoas dentro do nosso lar. E não tem como fugir do lar. Às vezes, de um grupo de pessoas da parte externa, que não convive conosco todos os dias, bom, quando chegar tal horário, eu vou ficar livre da pessoa ou das pessoas. Mas da família, não. Então, nós precisamos realmente compreender, respeitar o estágio evolutivo do outro, mas também nós não podemos ser omissos. Nós precisamos ter coragem, porque não basta só boa vontade. Precisamos ter vontade alicerçada com a coragem, e como nós falamos no início, o estudo é de fundamental importância, porque é o estudo que vai nos dar o horizonte, nos mostrar novas vertentes, como nós devemos nos manter a nossa base espiritual e entender que muitas vezes vamos até ficar ali, ó, não é? Balanceados com as situações, com o que vem do outro, com o que vem da parte externa, mas nós já temos o conhecimento de como nos fortalecer. Fazer o evangelho, a prece, não é? Mas lembrarmos que, acima de tudo, é realmente nós confiarmos em Deus, entender o processo evolutivo do outro, porque muitas vezes também sofremos porque queremos mudar o outro de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, desrespeitando até mesmo o livre-arbítrio do outro. Então, vamos fazendo a nossa parte. Vamos procurando, da melhor forma possível, realizarmos a nossa parte. As nossas mãos, elas precisam estar limpas e abertas para podermos ajudar a quem quer que seja. As mesmas mãos que fazem o mal são as mesmas mãos que poderiam e deveriam estar fazendo o bem. O estender das mãos, que se coloca aqui, não só no sentido físico, mas realmente no sentido do apoio, da ajuda.
Quando alguém está caído, levou um escorregão, caiu, o que a gente faz? A gente procura dar a mão. Mas para que nós possamos puxar, erguer a pessoa, porque vai exigir muito mais de nós, nós precisamos estar alicerçados. Então vejamos, quando alguém cai, nós estamos por perto e nós estendemos as mãos. Nós não paramos para avaliar, não é? Mas a gente se imbui de uma força. O nosso pensamento, os nossos pensamentos, parece que manda uma mensagem para o nosso corpo todo, onde nós conseguimos, não é, levantar aquela pessoa. E se estiver muito difícil, muitas vezes, ainda a gente fala, ajuda, colabora, tenta se levantar. Então, desde esse processo de estender, de dar as mãos, de ajudar o outro, é realmente nós entendermos que, dentro do processo evolutivo, ora receberemos o apoio de outras pessoas e ora precisamos dar o apoio a outras pessoas. Muitas vezes, quando nós queremos o apoio, nós queremos as mãos do outro ou dos outros abertas. Mas quando os outros precisam de nós, nós fechamos as nossas mãos. Elas ficam em forma de um punho, como se fosse dar um murro na mesa. E nós precisamos abrir. Nós precisamos realmente entender que é desta forma. E muitas vezes nós temos condições, sim, de ajudar. Mas precisamos também reconhecer que nós temos, em nosso íntimo, esse poder de poder reerguer o outro dentro das nossas possibilidades. Então, vejamos que Jesus, ele conseguia, através do seu padrão vibratório, da sua fala, trazer para ele todos aqueles que realmente estavam abertos aos seus ensinamentos. Então, vejamos que, dada essa extraordinária evolução moral de Jesus e ao seu perfeito conhecimento das leis divinas, fácil foi para ele movimentar, né, esses recursos fluídicos com os quais ele efetuava as curas. E também é de se notar, com tudo isso, que o paciente devia estar, veja que coisa interessante, que o paciente ele deveria estar numa posição de receber o que ele estava procurando, o que ele estava em busca. Aí fica um questionamento para nós, como nós já falamos. Pedimos, pedimos, pedimos. Mas, intimamente, nós estamos em condições de receber o que nós estamos solicitando? O que nós queremos? Para o outro, nós podemos pedir, mas precisamos entender que o outro precisa também fazer a parte dele. E essa parte, muitas vezes, não é só falar eu quero. Precisa estar alicerçada também em créditos. Fazer por onde, receber e ser atendido. E muitas vezes nós pedimos, mas nós ainda nem sabemos como administrar o que nós estamos pedindo a Deus, a seu Pai. Acredito que nós já comentamos aqui, mas vamos novamente trazer à tona, né? Uma pessoa que está pedindo emprego através da prece a Deus, nosso Pai. É natural, é pedir, não é? Mas ela está em condições íntimas para receber esse trabalho. Ela já se reeducou, já controlou seus instintos, porque muitas vezes a pessoa não para em serviço por conta de muitas vezes ter uma pessoa maledicente, não realizar o seu trabalho como deve, mesmo porque quando se procura trabalho, não é? É um exemplo que nós estamos dando, quando se procura o trabalho, ela está procurando trabalho, ela está procurando serviço, ela está procurando algo para fazer, para poder receber. Se ela não faz, ela vai ficar esperando receber. E muitas vezes até recebe, mas não por muito tempo. Porque assim como nós somos observados, avaliados pelos mensageiros
pelos benfeitores espirituais, nós sabemos que a parte humana, no sentido do trabalho, também nos observa. Então, enquanto nós achamos que estamos enganando os outros e assim por diante, nós estamos sendo avaliados. Então, a pessoa já está em um bom tempo desempregada, mas ela continua do mesmo jeito, autoritária, não obedece, não é resignada, não aceita ordens, não procura se capacitar, se modificar, se tornar uma pessoa humilde, não é? Diante da situação, diante da vida. A pessoa, através da prece, ela pede a cura, porque ela está doente, ela está enferma, mas ela está em uma situação contraditória, porque ao mesmo tempo que ela pede a cura, mas ela não deixa o vício da bebida, do fumo e de muitas outras situações que impede que Jesus possa dizer, eu quero. Então a pessoa faz o pedido, a pessoa ela fala, se tu, Senhor, quiser, assim pode acontecer. Mas a pessoa não sabe o que ela está falando. E se ela soubesse o que ela está falando, ela saberia que ela não está fazendo por onde. Daí muitos podem pensar ou até falar, né? Mas para Deus nada é impossível. Sim, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes nem é por merecimento, não é? Não é por merecimento. Muitas vezes é realmente por necessidade. O plano espiritual está vendo a situação da criatura, e se muitas vezes não houver uma atuação, uma interferência de leve, que não mexe com o livre-arbítrio da criatura diretamente, a situação fica pior. Daí será que eu mereci, não é? Ou não? Não importa. Se foi por mérito, ou se foi por compaixão, o que importa é que recebeu a oportunidade e precisa realmente fazer a sua parte. Reclama porque não tem amigos, reclama porque, enfim, reclama da família, reclama de tudo, de todos, mas tem que chegar uma hora que tem que parar. Por quê? Porque muitas vezes o processo da cura não chegou ainda para a pessoa, porque a boca fala do bem, mas o íntimo está envolvido ainda na maldade. E o que se entende por maldade? Eu não sou mal, muitas vezes vai pensar, eu não pratico maldade, mas tudo aquilo que é contrária às leis de amor, às leis do bem, da caridade, que é o amor em ação, tudo que for contrário a isso está envolvido na maldade. E como é que vai sair dela? Através da superação da ignorância. E como é que vai superar isso? Através do estudo, do conhecimento das leis de Deus, procurando, da melhor forma possível, entender todo o processo, sem revolta, sem estar apontando, acusando, porque nesse processo todo nós sabemos que não vai adiantar muita coisa. Então, mais desse contexto, e para nós irmos também finalizando, então vamos lembrar, mais uma vez, o que esse leproso lhe diz, não é? A Jesus. Se tu queres, vem, me podes curar. E Jesus, não é? É como se ele afirmasse, é como se esse leproso afirmasse a Jesus: a minha fé em tua ação é muito grande. O resto depende de tua vontade, Senhor. Então nós realmente precisamos. Olha, então a minha fé em tua ação quer dizer que essa fé ela precisa ser ativa. Essa fé ela precisa ser com obras em prol do nosso crescimento para facilitar o crescimento do outro. Vamos lembrar de uma panela tampada. A pessoa, ela quer colocar água dentro dessa panela, mas está tampada. Será impossível. Ela precisa afastar pelo menos um pouquinho, ou abrir um pouquinho essa panela, tirar a tampa,
para que a água possa pelo menos pingar dentro da panela. Então, nós precisamos pelo menos abrir a nossa mente, o mínimo que nós conseguirmos no momento, para que tudo que vem do alto possa começar a fazer e a surtir efeito em nosso íntimo. E mais um outro exemplo para nós pensarmos e refletirmos. Pensemos nesse instante que nós somos um copo. E esse copo, ele está cheio de água. Está com água. Mas esta água, ela está suja. Talvez uns um pouco menos, outros um pouco mais, mas essa água, ela não é cristalina ainda. Porém, este copo está embaixo, né? Está sob uma torneira. E essa torneira, ela está pingando. Não adianta querer apressar o processo. Ela está pingando dentro desse copo com essa água suja. A fonte desta água que pinga dentro desse copo, a fonte é cristalina, é pura. Então vai chegar um momento em que não vai ter mais água suja dentro desse copo. Então vamos entender que o nosso processo evolutivo, das enfermidades e tudo que nós imaginamos, precisa ser feito com calma para nós refletirmos o que nós estamos fazendo, com tolerância, né? Com amor. Mas, embora a natureza não dê saltos, nós não podemos ficar acomodados. E assim chegará esse dia que nós, intimamente, chegaremos a essa pureza, a essa perfeição relativa que a doutrina traz para todos nós. Então, procuremos nos lembrar, refletir quais são essas lepras que nós alimentamos em nós íntimo e que nos afasta das pessoas, pessoas essas que nos amam e que nós falamos que amamos, mas as nossas atitudes, elas indicam exatamente o contrário. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, possamos lembrar sempre que somos espíritos de luz, espírito em processo evolutivo, precisamos ter coragem, precisamos ter ânimo para realizar a nossa parte, para que o plano espiritual maior possa atuar em nosso favor. Muita paz a todos.